Zumbi dos Palmares foi o maior líder da resistência negra contra a escravidão no Brasil. Ele inspira muitos movimentos de combate contra o racismo. Espere só 5 segundinhos e conheça quem foi Zumbi dos Palmares. Antes de sabermos um pouco mais sobre a biografia de Zumbi dos Palmares, inscreva-se no canal e ative o sininho para conhecer a biografia das grandes personalidades da história da humanidade. Agora vamos a Zumbi dos Palmares. Zumbi dos Palmares foi um líder quilombola que lutou contra a escravidão no Brasil colonial. Nascido em Alagoas, em 1655, foi criado no Quilombo dos Palmares, uma comunidade livre formada por escravos fugidos e pessoas livres. Aos 25 anos, Zumbi assumiu a liderança dos Palmares, após a morte do líder anterior, Ganga Zumba. Ele organizou a resistência contra as forças coloniais portuguesas, liderou batalhas e defendeu seu povo da escravidão. Símbolo de resistência e luta contra a opressão, Zumbi foi um líder carismático e habilidoso. Ele inspirou muitas pessoas a lutar pela liberdade, pregou a união entre as comunidades quilombolas e os povos indígenas e lutou pela preservação das tradições culturais africanas. Em 1694, Zumbi foi traído por Antônio Soares, um de seus soldados, e capturado pelos portugueses. Ele foi degolado, no dia de 20 de novembro de 1695, em Recife, e sua cabeça foi exposta em praça pública. Sua morte não acabou com a resistência quilombola e seu legado se tornou um símbolo da luta contra a opressão e da busca pela liberdade. Zumbi é lembrado como um herói nacional e considerado uma das figuras mais importantes da história do Brasil. Seu exemplo continua a inspirar muitas pessoas, especialmente aqueles que lutam pela igualdade e pelos direitos humanos. A luta de Zumbi dos Palmares é um lembrete da importância de se manter a resistência contra a opressão e a luta pela justiça social. Zumbi dos Palmares foi mais que um líder militar. Ele foi também um líder espiritual. Mas antes de continuarmos sua história, deixe seu like e compartilhe este vídeo para que outras pessoas saibam quem foi o grande líder negro brasileiro. Os quilombos eram comunidades formadas por escravos fugitivos, onde os negros podiam viver livres e preservar suas tradições culturais. O Quilombo dos Palmares, liderado por Zumbi, foi um dos maiores e mais organizados, chegando a abrigar mais de 20.000 pessoas. Além de líder militar, Zumbi era também um líder espiritual. Ele acreditava em um Deus único, que se manifestava de diferentes formas, e defendia a união entre os diferentes grupos étnicos que viviam nos quilombos. Após sua morte, Zumbi continuou a ser um símbolo de resistência e luta pela liberdade. Seu nome foi adotado por muitos grupos que lutaram contra a opressão, incluindo o Movimento Negro Unificado, que organizou manifestações em sua homenagem na década de 1970. O legado de Zumbi dos Palmares também inspirou a criação de políticas públicas voltadas para a promoção da igualdade racial. Em 1995, o governo brasileiro instituiu o Dia da Morte de Zumbi, 20 de novembro, como o Dia Nacional da Consciência Negra, em homenagem ao líder quilombola. O Brasil está longe de atingir os ideais de igualdade racial de Zumbi dos Palmares? O Brasil é um país racista? Deixe seu comentário. É rapidinho. E conheça também a biografia de outros grandes personagens da história da humanidade no canal Quem Foi. Até a próxima!